Alô, alô. Vamos lá? Zé, Dia do trabalho, todo mundo trabalhando, é isso aí. Sim. Lá fora as filas estão imensas, o torcedor comprando ingresso, acreditando na vitória do Vasco amanhã, embolando tudo. Como está seu sentimento, faltando 24 horas para o jogo? Boa tarde. Boa tarde. O sentimento é muito bom, positivo. É legal saber que a torcida vai estar aqui com a gente amanhã. A gente precisa muito dela. Eu acho que a demonstração de superação que a equipe vem mostrando também traz sentimento da gente estar representando bem a nossa equipe. Agora falta uma boa vitória amanhã. Sabemos que vai ser uma partida dificílima. A equipe do Cruzeiro muito forte. E certamente a gente vai ter que estar com o apoio dela ao nosso lado aí para a gente poder nos superar mais uma vez e conseguir essa vitória, nos mantendo ainda com chance de classificação. Zé, em algumas outras entrevistas você falou sobre a questão do desgaste dos jogadores, não só físico, mas até psicológico, por conta de uma sequência de jogos que o Vasco teve decisivos e com pouco tempo, né, entre uma partida e outra. Dessa vez você está em um período maior, porque não teve jogo no final de semana, teve uma semana completa de trabalho, quase uma semana, porque o outro jogo foi na quinta-feira, mas todas as vezes que isso aconteceu na temporada, exceto aquele jogo de volta contra o Jorge Wilstermann, que o Vasco perdeu lá, o Vasco conseguiu vitórias quando teve essa semana completa. É uma coincidência ou, de fato, faz muita diferença você não ter esse desgaste tão grande, ter uma semana completa, podendo treinar, fazendo só treinos curtos por conta desse desgaste? Certamente o ideal é que a gente sempre tivesse treinos uma semana cheia, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? Até pelo calendário, esse ano de 2018 ainda maior, em virtude da Copa do Mundo. Então, todas as equipes passam por esse problema, vamos dizer assim. E certamente a gente aproveitou bem a semana, tomara que a gente consiga ver o resultado dessa semana cheia, fazendo um bom jogo amanhã, porque certamente é um jogo difícil, um jogo importantíssimo, talvez um jogo mais importante para a gente até agora na temporada. Zé, naquela partida contra o Cruzeiro, o Paulinho foi o grande destaque, né, da equipe do Vasco, você não tem mais ele. E como é que você enxerga a estratégia do Vasco para esse confronto? Se, no caso, o Rildo tem... Você falar um pouco sobre o Rildo e o Paulinho, né, o que pode te dar, o que não vai te dar para essa partida. E também sobre a utilização do Kelvin, se ele pode. O Breno e o Kelvin, mas mais o Kelvin, já que o Vasco precisa da vitória. Se você pensa em relacioná-lo para o jogo. Bom, o Kelvin vai concentrar com a gente, mas a gente vai esperar para saber qual foi a resposta dele da semana. Mas vamos levar ele para concentração, sim. O Paulo é um menino que mostrou para todos, né, desde o ano passado, todo o seu potencial, e a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Lamentavelmente, houve uma contusão que diminuiu aí o tempo de participação dele com a gente. A gente esperava contar com ele pelo menos até o final dessa primeira fase, e com uma possibilidade, uma expectativa de só transferi-lo no final do ano. Infelizmente, não aconteceu. Já estamos fazendo isso nas últimas partidas, de tentar encontrar soluções, né? O Rildo é uma delas, já que tem uma característica importante de velocidade, um bom jogo de 1 contra 1, e contar com que ele esteja também numa noite feliz amanhã. Boa tarde, Zé. Primeiro, uma dúvida. O Wagner estava correndo no gramado, não sei se teve algum problema com ele, se está tudo bem, se tem alguma dúvida em relação a ele. E a outra é sobre... Esqueci. Vamos lá, vamos responder a primeira então. Não, o Wagner teve uma gripe muito forte logo após o jogo, né? Contra o Racing aqui. Ficou em observação 1 dia e meio, 2 dias. E a gente está contando com ele aí. Essa recuperação é natural, é mesmo para não desgastar ele, já que ele, quando tem algum tipo, já foi assim no outro episódio, no jogo contra o Universidade do Chile, ele perde peso muito rápido, então a gente não quis expor ele ao trabalho ali, já que o sol também estava muito forte, então a gente preferiu poupá-lo do treino de hoje. A outra é sobre o Bruno Silva, né? Queria saber se realmente ele vai ser o substituto do Zábato e o que você acha que ele pode trazer de diferente para o time? Tem uma característica um pouquinho diferente do Leandro, né? Ele é um jogador mais um meio-campista mais passador, né? Bom poder de organização,
né? A gente treinou com ele, treinou com o Andrei, treinou com o Fabrício, e aí até amanhã a gente define realmente quem vai ser o substituto. Ele entrou na situação contra o Racing, né? No jogo contra o Racing, que a gente precisava, pelo menos conseguir um empate ali. Acho que ele conseguiu fazer bons lances, participar de bons lances, e é uma das nossas opções para amanhã. E o Thiago Galhardo, Zé, ele começa jogando de novo no meio. Depois do jogo contra o Racing, ele falou que estava realmente esgotado, né? Muito tempo que ele ficou sem jogar. Mas a gente viu que ele realmente deu ali uma velocidade, uma força diferente ali para o meio campo. Você confirma ele também? Não, o Thiago começa jogando. Pois é, boa tarde, tudo bom? Falando com relação à matemática que se impõe nesse momento, né? É uma vitória, é importante a vitória em caso de empate, a de se torcer contra, torcer por outro resultado. Vocês estão imbuídos dessas contas ou mais concentrados mesmo no resultado? E como é que você tem trabalhado o psicológico do teu time para o fator tão decisivo que é precisar ganhar esse jogo? Olha, a gente sabe que a questão saldo é complicadíssimo. O importante para a gente é a vitória, independente de qual seja o resultado, né? De qual seja o score. A gente tem um adversário, além de muita qualidade, uma comissão técnica super experiente, com o Mano, com o Sidney, com o Rafael, com o Robertinho. São profissionais de alto nível e certamente o Mano, com toda a sua experiência, passagem por seleção brasileira, tantos títulos, sabe da importância do jogo para a equipe deles e para a gente também. Então, certamente vai ser um jogo interessante nesse quesito e a gente tem que vencer a partida, mas saber como vencer a partida. Então, é pensar lance a lance, bola a bola, tentar vencer os desafios e aí sim, no volume de jogo, a gente poder ser superior à equipe do Cruzeiro e conseguir os 3 pontos que nos mantém ainda vivo para essa busca dessa vaga na próxima fase. Zé, a gente quase nunca pode acompanhar a atividade, né? Quase sempre com os portões fechados, mas no momento que a gente entrou, a gente viu algumas cobranças de falta e a gente viu a torcida também presente na arquibancada. Isso trazer o torcedor nesse último treino tão importante, às vésperas de um jogo tão importante, você acha que isso motiva o jogador um dia que antecede esse jogo, como você falou, que é o mais importante da temporada? Bom, antes eu tenho que confessar que eu não sabia que a torcida ia entrar. Mas pelo que eu soube, a maioria é sócios, né? Então tenho o direito de trabalhar, de frequentar o clube. É importante a gente ter a nossa privacidade, mas é importante sentir o carinho da torcida também, né? Então pelo que eu soube, tinha muita gente de fora do Rio de Janeiro que aproveitou o feriado para conhecer o clube, ver os seus ídolos, os seus jogadores. Então acho super válido, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Mas quando você traz a torcida e o incentivo, certamente ele aumenta, ainda mais nesse momento sensível da classificação, né, do grupo, em que a gente precisa de todas as forças unidas para a gente tentar vencer a partida amanhã. Então, acho que vale sim o apoio da nossa torcida, sempre tratando a gente com muito carinho. A torcida está sempre presente nos treinos que nós colocamos de portões abertos aqui, ou então que o sócio também está sempre presente. Acredito que ela vai lotar São Januário amanhã e vai nos empurrar para uma grande noite. Zé, o Vasco fez só um gol até agora na fase de grupos da Libertadores e agora vencer é uma necessidade, né? Como é que você tem trabalhado isso com jogadores no quesito técnico, tático e psicológico? É difícil falar de circunstâncias assim, porque hora é a defesa, hora é o ataque, e a resposta ela sempre acaba convergendo para uma questão de equilíbrio. É o que nós queremos, né? Na nossa primeira fase, essa semana saiu o retrospecto contando com as pré-Libertadores, o Vasco é o que tinha feito mais gols. E agora, nesses 4 jogos, a gente não conseguiu transformar nossas oportunidades em gol. Então, a busca é sempre pelo equilíbrio, Bruna, que a gente possa ter uma equipe que jogue compactada, que jogue de maneira curta, que jogue pensando em atacar, defendendo e vice-versa. Sabemos que todos os jogos são extremamente difíceis, complicados, desgastantes. O próprio jogo passado mostrou isso para a gente, né? 1 a menos a gente conseguiu, eles tiveram as oportunidades de matar a partida, não conseguiu, mostrando toda a dificuldade que é a Libertadores, para a gente, para os adversários também. E a gente o que a gente espera desse jogo amanhã é mais um jogo extremamente difícil, que a gente possa estar
com a nossa equipe extremamente concentrada, sabendo o ponto forte da equipe do Cruzeiro, que são muitos, mas que a gente também possa potencializar o nosso jogo, porque temos capacidade de fazer um jogo. Se fizermos um jogo num alto nível, de vencer a equipe do Cruzeiro. Então, acho que essa é a expectativa nossa, da nossa torcida, e juntos, com essa sinergia toda do nosso lado, a gente possa fazer uma noite, terminar a noite feliz amanhã. E a outra pergunta é sobre um pacto que alguns jogadores revelaram, né? O Galhardo falou sobre isso, Martin Silva e Henrique, um pacto de união, de muita entrega que os jogadores fizeram nessa temporada, né? Você participou desse pacto também, o quanto você acha que esse pacto pode fazer a diferença nessa fase final aqui da fase de grupos? Bom, acho que isso vem desde o ano passado, Bruna. Realmente a gente tem um grupo que eu não me canso de repetir, né? Um grupo de muito caráter, muito profissionalismo, se gosta, isso é o mais importante, trabalha de forma harmoniosa, mesmo com tantas dificuldades, estamos sempre buscando honrar a camisa do Vasco. Eu acho que um clube desse tamanho aqui, ele merece no mínimo esse tipo de respeito, né? Eu acho que a torcida, ela pode protestar, ela pode cobrar, mas a torcida não pode dizer que a gente não representa a equipe do Vasco. Quando a torcida se sente representada pela equipe, independente de qual esteja dentro do campo, a tendência é que ela realmente nos apoie. Então, essa a ideia que nós passamos para eles, que isso aí tem que ser uma condição básica do nosso trabalho, que a gente tem entrega total na partida. E a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, agora a Copa do Brasil se aproximando, são competições que, se você não se entregar totalmente, realmente você não tem a mínima chance de ter sucesso. Então, eles entendendo a história do Vasco, o momento que o Vasco vive, e também a necessidade que a gente tem nessas competições, eu acho que a gente parte disso para uma coisa melhor. Boa tarde, Zé. Falando um pouco disso que acabou de ser relatado, no último jogo, né, você viu esse apoio incondicional, né? Mesmo com o gol saindo no final, empatando contra o Racing, a torcida apoiou, aplaudiu o time no final do jogo. Como o Wellington me disse muito bem, está lotado do lado de fora das pessoas buscando os últimos ingressos para essa partida super importante. Hoje o Vasco, ele tem, com certeza, cada jogo é um jogo, mas o jogo mais importante do ano. O retorno, provavelmente, pelo menos no banco de reservas, deve ter já confirmado já a presença do Breno e do Kelvin? Não, ainda não está confirmada a presença de um dos dois. O que a gente tem de expectativa é que a gente possa... o Breno não está relacionado para a partida, ainda está um estágio um pouco abaixo. O Kelvin, sim, vai se concentrar com a gente vai fazer as últimas avaliações junto com o departamento médico. Se houver a possibilidade de estar disponível, assim estará, porque é um jogador importante, é um jogador que pode realmente, em lances individuais, decidir a nosso favor. O que a gente tem que ter é equilíbrio, porque é um atleta que se contundiu para mais de 8 meses, se eu não me engano, uma lesão séria, 2 lesões no mesmo joelho, né? Na mesma cirurgia teve que ser corrigido, então a gente tem que ter bastante cuidado, porque é um atleta que a gente espera não só para o jogo contra o Cruzeiro, mas para a temporada inteira. Hoje, infelizmente, a gente lembra da morte de Ayrton Senna. Eu queria que você falasse um pouquinho o que o Ayrton Senna representa para o povo brasileiro, ao seu sentimento. Olha, eu quando recebi a notícia, né, acordei para ver a corrida, acho que porque todos os brasileiros da minha geração acompanhavam, né? Era uma satisfação, uma representatividade muito grande você acordar domingo de manhã e poder acompanhar a corrida, sabendo que você tinha ali um brasileiro que nos representava. É um cara perfeccionista, busca sempre o seu melhor, busca sempre o seu limite. Eu acho que não é exemplo só para mim e para a minha geração, mas para todos aqueles que conheceram um pouquinho da história dele. E, na verdade, hoje a gente tem que até que comemorar termos tido um representante de tão alto nível durante tanto tempo na Fórmula 1, né? Então, assim, eu acho que essa busca pela perfeição que ele tinha, talvez sirva de maior exemplo para mim e para todos nós. E a gente está em São Januário, onde Getúlio Vargas escolheu para criar o salário mínimo, a CLT, né, consolidar as leis trabalhistas,
em fazer aqui as grandes festas dos trabalhadores. Isso também mexe contigo e que mensagem você passa para o trabalhador no seu dia, principalmente a classe de vocês, que não tem aquele devido respeito, perdeu o troco técnico. Pô, eu vou te falar, não só a classe de treinadores, né? Hoje a gente até tem uma associação, uma federação buscando melhorias da nossa profissão, melhorias para todos os treinadores, não só aqueles que porventura estejam no momento com maior visibilidade, que é a minoria, né? Então é uma dificuldade muito grande para você poder estabelecer respeito, né? Para alguns casos, a maioria dos treinadores não tem a possibilidade, por exemplo, que eu estou tendo de estar 8 meses no clube como o Vasco da Gama. Então a gente tem que se preocupar com todo mundo, né? E aí eu esteiro também a outra classe de profissionais que eu pertenço, que é de professores, e que hoje a gente tem um estado lamentável, um profissional tão importante para todos nós. Então, a gente espera, apesar de ver que as coisas não estão evoluindo, no que diz respeito à valorização da educação e dos seus educadores, e isso aí, para mim, é um país que não valoriza a educação e os seus educadores, é um país que tende a não ter um futuro tão brilhante, né? E o que a gente mais precisa no país hoje, quando você começa a pontuar os problemas do país, você vai dar uma volta, você vai cair na educação. Então, tomara que eu esteja vivo ainda para ver o país realmente investindo na educação como tem que ser feito. E não é só colocar dinheiro, não é só colocar o dinheiro da verba. Eu acho que precisa muito mais do que só da verba. É da estrutura, das condições, de valorizar o professor, que hoje o professor dentro de sala de aula, eu vivi isso 21 anos, sei a dificuldade que é, apesar de eu estar dando aula normalmente numa quadra, tinha essa facilidade, mas o professor de dentro de sala de aula realmente ele sofre hoje com as condições, com o ambiente, e hoje se trabalha com medo em alguns lugares, o professor trabalha com medo, além de não ser valorizado como o profissional tão importante que é. Então, tomara que o dia de hoje sirva de reflexões para as pessoas que comandam o país. Infelizmente, eu acho que os problemas estão aí na nossa frente e realmente os problemas que poderiam melhorar o país estão abaixo desses problemas maiores que aparecem de corrupção, e todo dia uma notícia de corrupção, de problemas, e a gente parece que patina no que diz respeito aos fatores, os indicadores mais importantes, que é a saúde e a educação. Zé, o Vasco vem sofrendo com a bola aérea nesse ano e a gente sabe que a equipe do Cruzeiro tem jogadores que são bons nesse quesito, como o próprio Dedé. Além dos treinamentos que eu sei que acontecem, que você tenta acertar, qual a importância de uma conversa com a zaga? Deve ser o Wesley e o Paulão. Como é que é a conversa que você tem com eles para tentar acertar também esse ponto? Bom, a bola parada, tanto ofensiva como defensiva, ela depende de alguns fatores, né? E a gente vem tentando trabalhar isso, porque a concentração é fundamental, acho que é o ponto principal, posicionamento, a questão da imposição, logicamente que a altura, né, a estatura da equipe também interfere, o adversário, como você falou, tem bons jogadores que têm boa presença de área, né, os dois zagueiros, o Henrique, o próprio Sassá, que deve jogar também, são jogadores que fazem bem a bola parada também. A gente tem trabalhado bastante, muito também em função da gente estar concentrado, tentando pegar, através dos vídeos, aquilo que a gente tem errado para tentar corrigir. Então, acho que é um trabalho que mistura ali a questão de posicionamento, a questão técnica, mas também a questão teórica de correções através das imagens que nós temos já, tanto da nossa equipe como do adversário. Pois é, o De Sábado é o jogador que mais atuou junto com o André Gil, sendo que ele tem mais partidas como titular. Então, a equipe está acostumada a jogar com ele ali, ele geralmente que inicia jogadas, tem uma boa saída de bola. Queria que você falasse, taticamente, o que muda, digamos, você não confirmou, mas digamos que seja o André ou o próprio Bruno Silva, digamos que está mais cotado. Bruno Silva que já foi zagueiro, então assim, você entende que possa mudar o time taticamente com o Bruno Silva, liberando mais o Pikachu pela direita, ou você vai tentar no Bruno Silva jogar da mesma forma que o De Sábado, vai ter que tentar preencher com as características do Bruno Silva, o que o De Sábado já fazia, ou pensa numa mudança tática?
A nossa forma de jogar não muda. Pelo menos para o jogo de agora não vai mudar. O que a gente tem é realmente uma adaptaçãozinha ali pela característica do Leandro e a característica do Bruno, que é uma característica de maior construção, né? A gente trabalhou a semana com esses jogadores ali e fatalmente não vai ter talvez a mesma dinâmica que tem o Leandro, mas a gente espera ganhar em outros aspectos também. O Wellington também pode fazer aquela função ali, o Andrei, como a gente falou, e treinou, e numa eventualidade, num jogo, num movimento de maior saída de bola ali, a gente pode até usar até o Fabrício. Uma outra pauta específica sobre redes sociais, mas especificamente sobre como os jogadores têm sido alvo, principalmente de ataques em redes sociais. Algumas pessoas se dizem torcedores, mas enfim, a gente já teve o caso recente do Dudu no Palmeiras, que até não comemorou um gol por conta dessas agressões. O Paulão já se queixou aqui no Vasco algumas vezes de até atos de racismo via rede social. Enfim, você conversa com os seus jogadores sobre assim, uma possibilidade de blindagem nessas redes? Assim, se eles, alguns não permitem comentários, por exemplo, alguns respondem, outros preferem não responder. Você conversa com eles sobre isso para que eles tentem se blindar ou alguns preferem estar nesse contato? Enfim, como é que é essa preparação até do jogador nesse momento? Bom, eu não entro muito nesse assunto com eles, não. Lembro que no início do ano falamos, de uma forma, através de uma reunião que falamos de vários pontos, falamos também de rede social para ter cuidado. Acho que eles já estão bem carimbados em relação a isso, porque já viram através deles próprios e dos colegas em outros clubes que você tem que tomar muito cuidado para um comentário que você faça através de um final de jogo. Você está na emoção ali do final de jogo, com uma derrota ou uma vitória, isso pode pegar mal, né? O jogador também vende a sua imagem, não vende só o seu jogo, o seu futebol dentro do campo. Eu particularmente procuro me colocar alheio, porque até engraçado, hoje recebi uma foto do Alex Ferguson, que está se aposentando aí, ele falando que recebeu essa instrução, não lembro quem foi, parece que foi um professor dele, o primeiro treinador dele, para ele não dar muito retorno para a rede social, muita importância, que isso ia ajudar ele como treinador. Ele falou, a partir de lá nunca mais eu passei a dar atenção. Então, acho que é um caminho que a gente sabe que faz parte, a gente tem que reconhecer que as mídias sociais estão aí, ajudam pra caramba, em alguns momentos é super importante, mas eu acho que, como tudo na vida, qualquer exagero ele pode ser prejudicial. Então, acho que também para isso serve a palavra equilíbrio, para que ele possa medir bem aquilo que pode ser positivo para ele ou que pode ser nocivo, não só naquele momento, como para a carreira dele. Ok. Obrigado. Gente, bom feriado. Valeu.